Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa aula. Danilo Mota aqui, continuando os nossos estudos aí sobre o nosso curso Oratória para TCC. Eu vou comentar um pouco agora sobre as dificuldades que eu vejo, né, que eu tenho acompanhado ao longo da minha trajetória acadêmica, das dificuldades para os alunos aí na apresentação do TCC. E para isso, para ajudar um pouco mais essas conclusões a minha experiência, eu fiz uma pesquisa e, na verdade, eu sempre repito essa pesquisa com os alunos que vão fazer e depois com os que defendem, né? Com os que vão defender e depois da defesa em si, quais foram as dificuldades que eles tinham e quais que eles tiveram realmente, né, efetivamente. E, basicamente, acho que talvez seja a sua dificuldade aí também na sua defesa. E é o propósito desse curso aqui para poder alinhar quais coisas que eu posso fazer para ajudar você a tirar 10 na sua apresentação e ser bem sucedido na sua apresentação. Bom, então, na questão existem duas questões, eu acredito, relacionadas ao TCC. Uma delas é a escrita, a definição, acho, primeiro lá do tema. A definição do tema do TCC é sempre uma questão assim que dá muito desgaste com alguns alunos. Alguns não conseguem definir um tema e isso tem uma razão. A gente sabe que o alunado, a maioria dele trabalha, acho que eu não sei se é o seu caso, mas a maioria dos alunos que eu tenho contato, eles trabalham durante o dia, então eles acabam fazendo o curso de uma forma assim um pouco aquém em relacionada à leitura. Então há uma deficiência de leitura dos alunos, de forma geral. Talvez não seja esse o seu caso. Mas a deficiência na leitura faz com que o aluno tenha dificuldade em escolher um tema, em definir um tema. E aí, para definir um tema, o ideal é que você acho que o seu orientador deve ter falado isso para você, ou ao longo da sua graduação. O ideal é você partir para uma área que você domina, que você gosta. A questão é que muitos alunos chegam ao final do curso e não tem essa definição, né, de qual área que ele gosta mais, qual área que ele gosta menos, coisas desse tipo. Então isso é um problema. Então, uma outra questão que eu vejo relacionada à definição do tema é em relação depois, porque a partir do tema você define o seu orientador. E às vezes alguns alunos não têm um contato tão próximo com o orientador, ou às vezes não é aquele orientador que ele desejava, ou às vezes o orientador do tema que ele está fazendo não pode pegar aquele trabalho que já está sobrecarregado. Então, pessoal, o que eu recomendo aí, né? O ideal é isso mesmo, que você tente ir para uma área que você já domina, né? Que você tem afinidade. Por exemplo, tem gente que tem afinidade, vamos pegar a área de direito civil. E aí, a partir daí, o seu orientador pode te ajudar a definir um tema ligado, a um tópico ligado à questão do direito civil. Se você é lá da questão de administração, você está trabalhando, você gosta de, por exemplo, administração da produção, seu orientador pode ajudar a definir um tema ligado, né, dentro da administração da produção, que você possa aplicar no mundo físico, uma pesquisa empírica, um estudo de caso, etc. A outra questão depois que o aluno definiu o tema, definiu o seu tópico ali de aplicação, como é que vai ser a sua pesquisa, os detalhes na metodologia, é hora ali de pensar na apresentação em si, né? Então, uma coisa que eu vou trabalhar aqui nesse curso é com exercícios. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como vão ser os exercícios. Então, não existe oratória sem exercícios. Então, eu vou explicar como que eu vou avaliar a sua performance, né? Mas no próximo vídeo. Mas, basicamente, quais são as dificuldades que os alunos têm, né? Numa pesquisa que eu fiz com esses alunos que eu falei no início, o medo de falar e ser avaliado, ele correspondeu a 16% da amostra pesquisada. Então, o medo de ser avaliado, né, as pessoas esse é um medo clássico da oratória de forma geral. Quando as pessoas se colocam na posição de avaliação, elas estão ali na frente de pessoas da banca, principalmente, né, criam um ar de mistério, né, de mágica, de que você vai ser metralhado, coisa desse tipo. Então, o medo de falar e ser avaliado corresponde aí na pesquisa que eu fiz a 16% da dificuldade que o aluno tem de se apresentar. Uma outra questão interessante é não saber o conteúdo.
Aí envolve questões relacionadas a dar um branco e talvez o aluno não ter se preparado em si com o seu trabalho. E isso é um problema que eu já vou te alertar relacionado a duplas, né? TCC geralmente é apresentado em duplo, em trio, então tem que ter uma preocupação de ensaiar bastante. Se possível, as 3 pessoas ou todas as pessoas que estão ali vão apresentar, ensaiar bastante para poder não correr o risco de não saber o conteúdo na hora. Então 16% da pesquisa também mostrou aqui que questões ligadas ao conteúdo, não saber o conteúdo, causam aí problemas na hora de apresentar. São os maiores medos, né? Maiores dificuldades que os alunos têm na apresentação. Então, para saber o conteúdo, pessoal, tem que ensaiar o tema da sua apresentação e estudar bastante. Então, a prerrogativa é a seguinte: se você conhece o seu tema, se você escreveu o seu trabalho, não tem assim por que você ter problemas relacionados a não saber o conteúdo. Isso vai acontecer se você não escreveu o trabalho, se você participou pouco do trabalho, no caso de um grupo de TCC. Tem mais de uma pessoa e tal, ok? Outra questão é dar um branco na apresentação, 11%. Isso está ligado um pouco ao conteúdo, mas aí já vamos comentar separado. Dar um branco é relacionado às vezes a pessoa perdeu o link do que ela estava falando e não conseguir conectar mais com aquele tema, né? Voltar ao ponto que ela estava falando e reorganizar as ideias. Então o ensaio, eu acredito que cobre também esse problema, dá para sanar esse problema bastante com ensaios, tá bom? Quanto mais você ensaiar, quanto mais você se apresentar, vai ficar mais fácil de você vencer essa dificuldade aqui. Dar um branco foi responsável por 11% da amostra. A preocupação em convencer a banca, né, e ter segurança nos argumentos correspondeu a 22% dos alunos aqui da minha pesquisa. Isso aqui superou os outros temas, eu deixei para falar por último porque se você estudou o conteúdo, se você sabe o seu tema, se você sabe, você discutiu muito com o seu orientador, se você dividiu o seu tema com outras pessoas, se você até fez uma pré-apresentação, né, que algumas faculdades fazem, que a gente chama de qualificação, no caso de mestrado é obrigatório, basta só uma questão de organizar as ideias para poder dar exemplos convincentes, falar palavras assertivas, frases assertivas, para poder você convencer e ter segurança no que você está falando. E isso também pode ser sanado com o ensaio em si também, mas também com o estudo de coisas adicionais a pontos específicos do seu trabalho, né, e o planejamento da sua apresentação para poder falar tópicos que vão convencer a banca, que vão dar ênfase naquilo, vão ter uma ênfase naquilo que você está falando relacionado ao que o cara da banca está interessado. Uma coisa legal também a gente vai ver lá no módulo de planejamento da sua apresentação é você conhecer a banca, conhecer quem vai estar na banca. Se for possível conhecer todos os membros da banca, é excelente você entrar no currículo Lattes desse professor, desse avaliador, e ter lá um histórico dos temas que ele gosta, quais áreas que ele gosta, discutir com alunos que estudaram com ele se você não conhecer, e entrar em contato com esses alunos e ver quais são os argumentos que ele gosta de perguntar, gosta de ter explanado. Então isso é uma questão muito importante na questão de convencimento, tá? Você conhecer a banca, conhecer o seu tema, conhecer a fundo o seu tópico, estar em sintonia direta com o seu orientador e pesquisar a banca, né, os indivíduos da banca, o que eles gostam, quais são os temas que eles trabalham, qual a área de domínio deles, etc. E aí tem outros medos relacionados à ansiedade, nervosismo, que também atrapalham, né? O nervosismo é a questão da pessoa ficar trêmula, a voz trêmula, e isso também vai ser trabalhado no próximo módulo, tá bom? Então essas são as principais dificuldades que eu vejo que os alunos têm, talvez seja uma dificuldade sua, e que nós vamos trabalhar com afinco para poder resolver no decorrer do curso aí. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o método de avaliação, como é que nós vamos avaliar a sua performance, né, a questão do ensaio, e eu acho que essa é uma parte importante. Não é obrigatório a questão dessa avaliação, né, da minha avaliação quanto
a esse curso, né? Não é obrigatório você fazer, mas vai ser muito interessante, acho que até imprescindível você gravar esses vídeos que eu vou passar para você e para a gente poder trabalhar e conseguir ter bastante êxito na sua apresentação, tá bom? Então até a próxima aula.